A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou a Flaviane Vaz e eu tô aqui hoje para compartilhar com você sobre a nossa revista Lições Bíblicas Adolescentes. A revista que nós estamos lançando agora é a revista do segundo trimestre de 2022 e o tema dessa revista é As Parábolas de Jesus são vivas. Essa revista ela é destinada a adolescentes de 13 e 14 anos. E ela foi escrita pelo pastor Rafael Luz, que é um grande pastor, é um comentarista da casa, que nós tivemos o prazer de trabalhar com ele. A nossa revista ela está dando continuidade ao tema do primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre que acabamos de encerrar, os adolescentes estudaram a história da salvação. E nessa revista nós desenvolvemos o tema da doutrina da salvação. Nós escolhemos essa temática porque acreditamos que ela é um bom fundamento para cada adolescente desenvolver a sua fé. Então, durante todo esse primeiro trimestre de 2022, eles estudaram temas como o pecado, sobre as necessidades do arrependimento, o plano da salvação que Deus instituiu, as promessas da vinda de um Salvador, o nascimento do Messias. Eles aprenderam o que Jesus fez na cruz e o significado da obra vicária para os nossos dias, a importância da fé. Eles aprenderam sobre regeneração, sobre justificação, sobre santificação, e com isso nós estabelecemos uma base, um fundamento bíblico para que cada adolescente possa desenvolver a sua espiritualidade, aprofundar a sua comunhão com Deus, compreender a doutrina, essa doutrina tão básica da Bíblia, para que possa tomar a decisão do batismo. E diante desse fundamento, agora nós vamos dar um novo passo. Nós vamos um pouco mais além. Nós vamos apresentar a mensagem de Jesus Cristo. Vamos apresentar ensinamentos, valores, princípios do reino de Deus que Jesus Cristo estabeleceu, pregou e ensinou. Jesus era um grande mestre. Ele ensinava as multidões, ensinava as mulheres, ensinava aos homens, aos mestres, aos fariseus, aos samaritanos. Ele ensinava as pessoas simples, ele ensinava a todos que queriam aprender. A metodologia principal utilizada por Jesus foi a narrativa por parábolas. As parábolas estão presentes em toda a Bíblia. Nós temos exemplos delas tanto no Antigo Testamento como também em um Novo Testamento. E Jesus Cristo contou cerca de 40 parábolas. Olha só quantas histórias Jesus narrou enquanto estava ensinando e pregando. Através dessas histórias, ele ensinou verdades bíblicas, espirituais, verdades do reino de Deus que são necessárias serem compartilhadas com os adolescentes. E por isso, nós selecionamos 13 parábolas para ensinar os adolescentes a mensagem de Jesus e o Evangelho, a mensagem do reino de Deus. É importante a gente destacar que se nós juntarmos todas as parábolas e todos os ditos parabólicos de Jesus, comparando os registros dos 4 evangelhos, cerca de 1/3 do que Jesus disse são parábolas. Jesus fez uma escolha intencional desse método de ensino. Ele ensinava as verdades do reino de Deus por parábolas. E é por isso que nós escolhemos, a partir desse segundo trimestre, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo através dessa metodologia. Então, nós selecionamos 13 parábolas para os adolescentes estudarem. Eu vou mostrar para vocês. Na primeira lição, ela se chama Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. E nessa lição, você, professor, vai aprender o que é uma parábola, o que exatamente, qual é esse conceito bíblico de parábola, e vai entender também como uma parábola deve ser interpretada. E esse é um ponto fundamental para todo o trimestre. Compreendendo a maneira correta de interpretar as parábolas contadas por Jesus, assim, cada professor, dentro da sua sala de aula, vai poder desenvolver a sua lição, vai poder desenvolver a sua aula com mais eficácia e com mais eficiência.
Na lição 2, ela é chamada de uma história sobre a oração. E nessa lição, nós vamos estudar aquela parábola que é conhecida como a parábola do amigo importuno. E os adolescentes vão aprender sobre a importância de perseverar em oração. A lição 3 está focada na parábola do semeador. E através dela, nós vamos ver que cada tipo de solo nessa parábola simboliza um tipo de coração e um tipo de resposta que os seres humanos dão à mensagem do Evangelho. Na lição 4, o título da lição 4 é Uma História sobre Graça e Responsabilidade. Essa lição está focada naquela parábola que a gente conhece como a parábola do credor incompassivo. E tem um tema muito fundamental nessa lição, que é o tema do perdão. Nós vamos explicar a doutrina da graça, da maravilhosa graça de Deus e da resposta que a graça de Deus exige dos nossos corações. Então é uma lição assim, muito especial para os adolescentes. Na lição 5, o tema é o reino de Deus e as sementes. E você já reparou na Bíblia quantas vezes Deus compara o reino de Deus com coisas que parecem ser pequenas na nossa vida? Mas tem uma mensagem muito profunda dentro dessa comparação, dessa ilustração que Jesus faz. E nessa lição vocês vão aprender e vão ensinar aos adolescentes mensagens, sobre o reino de Deus. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse que o reino de Deus é como uma semente? Isso é o que nós vamos ensinar na lição número 5. A lição 6, ela é uma história muito especial, que se chama, o título da lição é A Obediência Verdadeira. E é aquela parábola dos 2 filhos, em que o pai dá uma ordem, um deles obedece e o outro não obedece. Essa é uma parábola muito especial, porque vai mostrar que cada adolescente precisa servir a Deus com integridade de coração, não apenas com palavras, mas com obras também. A lição seguinte, ela tem um nome assim descontraído, que é Achados e Perdidos no Reino. E ela está baseada na parábola da ovelha perdida. A partir dessa parábola, que está lá em Lucas 15, é um conjunto de parábolas, onde há a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, do filho pródigo. Através desse capítulo 15, nós vamos refletir, nós vamos ensinar os adolescentes sobre a importância, de dar atenção e de se preocupar com aquelas pessoas que na sua caminhada se perderam de Deus, se perderam da fé. Essa é uma lição muito especial, porque vai ressaltar como e por que nós temos que celebrar quando alguém volta para Jesus. A lição número 8 é uma pergunta provocativa. Ela se chama Você está preparado? E essa pergunta, ela é uma provocação para levar cada um a uma reflexão. Na lição número 8, nós vamos estudar a parábola das 10 virgens e vamos falar sobre algo muito especial, que é a promessa da volta de Jesus. Vamos ensinar neste domingo aos adolescentes sobre o arrebatamento e vamos ensiná-los a ter essa esperança e essa expectativa. A lição número 9 se chama Uma Parábola sobre Israel e está baseada na parábola da figueira estéril. E essa parábola é uma mensagem de despertamento para Israel, mas também tem uma mensagem de despertamento para a igreja. E é isso que nós vamos ensinar aos adolescentes nessa lição. Na próxima lição, nós vamos estudar o tema do o amor na prática. E como não poderia ficar de fora dessa sequência, vamos estudar a parábola do bom samaritano. É uma das parábolas mais famosas de Jesus, muitas vezes é pregada e ensinada, e ela tem uma mensagem muito forte sobre a importância de compartilhar amor e misericórdia com quem precisa. Partindo para a próxima lição, nós temos também uma lição com um título provocativo, que é Você está firme? E essa lição está baseada naquela ilustração que Jesus falou sobre a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia.
Através desta aula, nós vamos ensinar aos adolescentes a importância da firmeza espiritual e da consistência na caminhada da vida cristã. E quase encerrando o trimestre, nós selecionamos uma lição que o título é Uma História sobre o Dinheiro. O dinheiro é um tema muito importante e nós não podemos deixar de falar sobre isso com os adolescentes. Nesta aula, a sua turma vai estudar a parábola do rico insensato e vai refletir sobre as mensagens que essa parábola traz para nós ainda hoje. E para fechar o trimestre, nós selecionamos uma parábola muito querida, que é a parábola do filho pródigo, para falar sobre o amor que o pai tem pelos seus filhos e a disposição que o pai tem de receber aqueles que se arrependem e que querem voltar para a sua casa. Com essa sequência de parábolas, nós vamos apresentar aos adolescentes, a essa geração, as mensagens fortes, impactantes do Senhor Jesus Cristo. A nossa expectativa é que durante as suas aulas o Espírito Santo ministre ao coração de cada adolescente para que eles sejam impactados através da história de cada uma destas parábolas. Agora, preste atenção. Eu quero destacar para você algumas lições e te dar algumas dicas especiais. A lição número 4, que é uma história sobre graça e responsabilidade, tem uma mensagem muito forte. Assim que você abrir a sua revista, você vai perceber que há 2 sessões logo para você iniciar o seu estudo. A sessão Ei Professor tem uma mensagem devocional para o seu coração. E na sessão Ponto de Partida já há uma proposta de metodologia para você desenvolver a sua aula. É claro que essa é uma proposta inicial e Deus pode te dar outras inspirações, pode te dar outras ideias, outras metodologias que você tem a liberdade de desenvolver. O nosso material é uma ferramenta para o desenvolvimento do seu ministério e cada professor está em uma cidade, em uma região diferente do Brasil, atende a um público específico de adolescentes. Então, quando você pegar a nossa revista e ver a nossa proposta metodológica, você tem liberdade de aperfeiçoá-la e de adaptá-la à realidade da sua classe. Mas é muito importante que você focalize nos 3 objetivos que vão ser desenvolvidos nessa lição. O primeiro objetivo que eu quero destacar para você é que os adolescentes precisam aprender o valor da graça de Deus. Isso é muito importante. A graça de Deus não pode ser desprezada e nem desapercebida. Ela precisa ser ensinada. Essa é uma doutrina muito importante. A nossa salvação está intimamente ligada à atitude graciosa de Deus em enviar o seu Filho para nos salvar. Os adolescentes precisam saber que Deus os ama, que eles podem contar com a graça de Deus, que eles podem confiar na graça, que a graça é poderosa para gerar salvação. Mas eles também precisam aprender a valorizar a graça de Deus, para que ela não seja desprezada, para que ela não seja usada como desculpa para a prática do pecado. Então entenda que enquanto essa lição vai desenvolver a parábola do credor incompassivo, mas dentro dessa lição a doutrina central que precisa ser ensinada é a doutrina da graça. Um conceito muito central dentro dessa parábola é o conceito de perdão. O perdão que o Senhor dá a um servo que deve muito e o perdão que esse servo que devia muito e recebeu o perdão não liberou ao seu companheiro que lhe devia um valor muito menor. Então, a prática do perdão, ela é um ponto central nessa lição. Todos precisamos aprender a perdoar. E os adolescentes não são novos demais para aprender sobre isso. Porque o perdão precisa fazer parte do nosso dia a dia. Você pode pegar esse conceito e aplicar dentro da realidade dos adolescentes da sua classe e falar sobre a necessidade de perdoar os amigos, de perdoar os irmãos, de perdoar às vezes os pais, de perdoar às vezes colegas, vizinhos.
O perdão é libertador, o perdão traz cura, o perdão traz intimidade com Deus, nos aproxima de Deus. O perdão é um exemplo que Jesus nos deu e através desse estudo dominical, através dessa parábola, você vai ter a oportunidade de desenvolver esse assunto com a sua classe de adolescentes. Eu também quero chamar a sua atenção para a lição número 8, a lição que pergunta: você está preparado? Essa lição vai falar sobre arrebatamento. O arrebatamento é uma promessa que Jesus fez para a sua igreja. É a nossa maior expectativa. Nós acreditamos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Acreditamos que o arrebatamento pode ocorrer antes do término desse vídeo. E nós precisamos ensinar aos adolescentes que promessa maravilhosa é essa que Jesus fez. Jesus prometeu que vai nos voltar para nos buscar. E Ele vai buscar o povo que estiver preparado e santificado. Essa é a mensagem central dessa lição. Mas o arrebatamento não pode ser ensinado como uma mensagem de ameaça, porque não é uma ameaça, é uma promessa, é uma esperança. Ensine os adolescentes a aguardar a volta de Jesus, não com medo de ser deixado para trás, não com medo e temor do que pode acontecer, mas com confiança e com expectativa, porque vai ser o maior evento da história. A volta de Jesus vai ser o maior evento da história. E essa promessa, essa esperança, ela é tão séria para Jesus que na instituição da Santa Ceia, nós toda vez que celebramos a Santa Ceia, também celebramos a nossa esperança da sua volta. Também relembramos, além de relembrar o sacrifício vicário de Jesus e a sua ressurreição, também lembramos que um dia Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos ter um encontro com Ele. Então, ao ensinar sobre o arrebatamento, através da parábola das 10 virgens, fale da importância do preparo, fale da importância da fé, da importância da santificação, mas principalmente da importância de aguardarmos esse dia com uma grande expectativa, porque essa é a nossa esperança. Eu também quero destacar para você a lição número 12, que é uma história sobre o dinheiro. O dinheiro é um tema que de repente não faz muito parte da vida dos adolescentes, porque eles não trabalham, eles não recebem salário, mas a questão do consumo, do desejo de adquirir coisas, né? A questão do consumo em relação a marcas, a questão dos status de quem tem posses e de quem não tem, é uma realidade na vida deles. E essa lição, ela foi selecionada justamente porque através dessa história nós podemos aprender um conceito bíblico muito importante de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele em si não é ruim, a não ser que ele seja alvo da nossa idolatria, a não ser que o coração do ser humano esteja preso ao dinheiro. O dinheiro é apenas um recurso, ele é um recurso que faz parte da vida. Nessa lição, nós queremos ensinar a essa geração de adolescentes que o valor deles não está associado ao dinheiro, não está associado às roupas que eles usam, às marcas que eles usam ou a coisas que eles têm como um tênis ou um celular, mas que o verdadeiro valor deles está na pessoa que eles são, porque eles foram criados à imagem de Deus. Nós queremos resgatar através dessa lição o verdadeiro senso de valor pessoal que está em pertencermos a Deus. E não em coisas materiais que são extremamente passageiras e corruptíveis. Nessa lição, fale sobre a diferença entre ser e ter, destacando que o mais importante é o que nós somos e não o que nós temos. É nossa fé, nossa espiritualidade, o que nós temos de intangível, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que não se vende em loja nenhuma, o amor, a família, os nossos valores, aquilo que é intangível.
é o que é mais importante. Então, destaque isso aos adolescentes, resgate esse senso de valor pessoal, deixe o Espírito Santo te usar para restaurar a autoestima daqueles que se sentem diminuídos, que se sentem menores do que outros. Essa é uma parábola muito rica. Eu tenho certeza que você vai desenvolvê-la com sucesso na sua aula. E para darmos continuidade, eu gostaria de lhe dar algumas dicas de materiais que você pode utilizar para desenvolver as suas aulas durante todo o trimestre. Existem 3 livros editados pela editora CPAD que vão te ajudar muito durante esse trimestre. E se você puder adquiri-los, será uma bênção. O livro chamado Jesus, o Contador de Histórias do Oriente Médio. Esse é um livro fantástico que vai te ensinar exatamente do porquê que Jesus contava parábolas, como ele contava essas parábolas. É um livro com uma mensagem muito rica. Nós temos um livro um pouco mais profundo que é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. E aí esse é um livro mais extenso e se você quiser se dedicar, se aprofundar na pesquisa, ele vai te explicar detalhadamente todas as parábolas de Jesus, né? Não apenas essas 13 das lições, mas as outras também. E um comentário bíblico que eu gosto muito é o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Então, se você já tem ele em casa, faça uso desse comentário enquanto estiver preparando as suas aulas. E se você não tem, pode acreditar em mim, é uma excelente aquisição. Além desses livros, dessas referências, eu queria te apontar que nós disponibilizamos em nosso site toda semana subsídios, né? Dentro do nosso site, que é o nosso site escoladominical.com, você vai acessar lá o nosso site, procura a revista de adolescentes e você vai encontrar, além de todos os recursos que já tem na revista, um recurso pedagógico extra para desenvolver a sua aula. Além do nosso site, você também pode adquirir e acompanhar a revista Ensinador Cristão. Dentro da revista Ensinador Cristão sempre tem um artigo sobre o tema do trimestre e também tem uma dinâmica proposta lá na coluna das dinâmicas em cima de uma das lições para você desenvolver a sua aula. Essas são algumas dicas muito importantes que são recursos pedagógicos que estão disponíveis para o seu desenvolvimento. E além disso, eu que preciso chamar a sua atenção para você se atentar à versão que nós utilizamos na revista. Algumas vezes você pode reparar que são termos um pouco diferentes dessa leitura bíblica tradicional que nós costumamos usar, porque na revista de adolescentes nós usamos o texto base da Nova Tradução da Linguagem de Hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, se você não tem uma Bíblia que é nessa versão NTLH, eu sugiro que você adquira ou que você acesse essa Bíblia por meios digitais nos sites que há disponíveis, para que você possa desenvolver melhor a sua aula. E para encerrarmos, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. É um versículo muito conhecido que está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu gosto desse versículo porque ele representa bem a nossa missão. Nós temos que ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, todas as coisas que Jesus pregou, todas as coisas que ele ensinou aos seus discípulos. E durante esse trimestre você vai ter a oportunidade de ensinar através das histórias que Jesus contou, né? E nós estamos aqui numa missão que é uma missão que sempre vai ter continuidade. Nós sempre teremos que, domingo após domingo, ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. E eu quero que você lembre dessa promessa. Ele disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos.
Quando você entrar na sua sala de aula para dar aula em cada domingo, lembre-se disso. Jesus está com você e Ele é o Mestre dos Mestres. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você e abençoe seu ministério dia após dia. Lembre-se, a missão não pode parar.